Bom dia, amados. Que bom que estamos juntos para estudarmos a palavra do Senhor. Esta palavra que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Esta palavra que nos fortalece, nos conforta, nos edifica, nos ensina a maneira certa de viver. Nós vamos agora falar com o nosso Pai do céu. Sei que estamos vivendo dias difíceis e eu quero perguntar para você se você tem alguma necessidade específica. Eu sei que todos nós estamos vivendo dias difíceis, estamos passando por momentos de dor, de sofrimento, mas eu quero que oremos agora, que falemos com o nosso Pai do céu e coloquemos diante dele as nossas necessidades. E aquelas pessoas que tem alguma necessidade específica, que você precisa do socorro do Senhor, fique em pé agora, vou orar por você, tá bom? Pai, nós estamos muito alegres porque estamos aqui diante do Senhor, nosso Pai do céu, Pai amoroso, Pai misericordioso, Pai cuidadoso. Neste momento quero colocar diante de Ti estes Teus filhos que se colocaram em pé agora. Eles estão declarando com isso, Pai, que precisam do Teu socorro. Eles estão precisando da Tua graça, da Tua força, da Tua direção, Senhor, da Tua sabedoria do alto, Senhor. Eles estão clamando por o socorro do Senhor. Então, Pai, neste momento, nós os colocamos no Teu altar de compaixão e misericórdia. Que o Senhor venha agora mesmo, libere os Teus anjos agora mesmo, em socorro deles. E também, Pai, agora clamamos a Ti para que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração, para estudarmos a Tua palavra, para aprendermos da Tua palavra, para meditarmos e para sermos transformados por esta palavra viva e poderosa. Em nome de Jesus, o nosso amado Salvador e Senhor, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Peraí. Muito bem. Pegue a sua Bíblia e vamos agora estudar a lição 5. A lição 5, o tema são as desigualdades da vida. As desigualdades da vida. E ela é baseada no capítulo 8 de Eclesiastes. Cada domingo nós estamos estudando um capítulo, já observou? Então, capítulo 8 de Eclesiastes e o texto básico é Eclesiastes 8, de 1 a 17, que certamente você já leu em casa, não é? Você tem a sua revista, pegue sua revista também, vamos acompanhar. E o versículo-chave da lição de hoje está em Eclesiastes 8, 17. Vamos ler juntos este versículo, que é o versículo-chave? Vamos lá? Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá conhecer, nem por isso a poderá achar. Observou o que nós vimos aqui na palavra do Senhor, nesse versículo-chave? O grande Salomão, após ter estudado tanto, como você já sabe, que ele foi o homem mais sábio deste mundo, ele chegou a esta conclusão, que contemplou toda a obra de Deus e viu que o homem não pode compreender as coisas que Deus faz. Então, nós vamos ver como que nós podemos tentar entender as desigualdades da vida, que é a lição de hoje. Você tem vivido de algumas formas com algumas desigualdades, não é verdade? Você vê que há desigualdade desde o início do mundo, que há desigualdades. E você sabe que
Só Deus faz tudo perfeito, só Deus que é justo com todos. Como a palavra dele nos diz que ele manda o sol e a chuva para todos, para justos e injustos. Deus age com igualdade, Deus considera todos da mesma forma, ama a todos igualmente. Mas no mundo em que vivemos, podemos sentir claramente o peso das desigualdades sociais. Em todos os segmentos da sociedade, todos nós vemos as desigualdades, não é verdade? Vamos ver agora, vamos ver o que Salomão nos fala sobre o sábio, sobre algumas atitudes da pessoa sábia. E como nós estudamos domingo passado sobre as 5 atitudes sábias, nós hoje vamos continuar observando isso. Então, vamos ver como é que os sábios agem? Antes eu queria perguntar para você, você se acha uma pessoa sábia? O que você acha? Muito bem. Acho que nem sempre a gente é sábio, não é? Muitas vezes a gente age de uma maneira tão tola, tão insensata, mas Deus deixou a palavra dele para que a gente se torne uma pessoa sábia, um servo sábio, um cristão sábio. Então nós vamos ver agora como é que age uma pessoa sábia. Vamos lá? Então, a primeira maneira que o rei Salomão nos mostra em Eclesiastes 8, 1 e 2, ele diz, honrar o rei é sinônimo de sabedoria. Isso está em Eclesiastes 8, certo? 1 e 2. Então, honrar o rei. Então, é muito interessante que nós estejamos atentos a essa verdade e observando se nós temos agido dessa forma para com as autoridades. Você lembra que Israel, quando eles resolveram escolher ter um rei, eles optaram por esse tipo de governo, da monarquia. Eles quiseram ter um rei. E o profeta Samuel alertou para eles que se eles fizessem isso, eles iam ter que... Isso ia custar muito caro para eles. Eles tinham que se submeter, eles tinham que fazer tudo que o rei mandasse, eles não podiam se rebelar. Mas eles mesmo assim quiseram. Então Deus atendeu. Mas Deus nos manda honrar o rei, não só o rei, mas todos os tipos de governo. Deus quer que nós, como pessoas sábias, como cristãos sábios, também honremos. É por isso que ele diz em Eclesiastes, honrar o rei é sinônimo de sabedoria. Então, até nós estamos neste momento vivendo, nós temos não só agora, mas há muito que nós temos o tipo de governo que é democracia, certo? Democracia. E nós, como você acha? Acha que nós temos, desde que nos entendemos por pessoas, os cidadãos, né, que somos, do reino deste mundo também, nós temos sido sábios em honrar o nosso presidente, os nossos governantes? O que você acha? Acha que a igreja tem sido sábia? Acha que você, como um cidadão, tem honrado o seu presidente? Tem honrado as autoridades? Você lembra que honrar o rei é nosso dever e é uma atitude de sabedoria, certo? E Deus nos fala como é que nós podemos fazer isso, como é que a pessoa sábia age. Quer saber como faz? Vamos ver. O rei Salomão também nos mostra isso. Vamos ver na nossa lição de hoje? Vá acompanhando na nossa lição.
Vamos ver a primeira coisa deste ponto, que honrar o rei é sinônimo de sabedoria, é que os sábios têm consciência do seu papel cívico no mundo. Sabia disso? Viu? Você é um cristão, um cidadão consciente do seu papel cívico no mundo? No mundo que estamos vivendo? Agora mesmo, nós vemos como está uma coisa desastrosa. É uma batalha direto. A desigualdade social, econômica, política é vergonhosa. E até muitos de nós, servos de Deus, temos agido com rebelião, temos falado mal do nosso presidente, dos nossos governantes. Você sabia que Deus não se agrada disso? O que ele se agrada é que nós honremos o rei, honremos o nosso presidente. E quando nós não fazemos isso, nós não estamos agradando a ele. A letra A da nossa lição, desse ponto, honrar o rei é sinal de sabedoria, e deste ponto 1, os sábios têm consciência do seu papel cívico no mundo, a letra A nos diz que não cabe a nós julgarmos o presidente. Que tal, meus irmãos? Você sabia disso? A letra B nos diz: desacatar o presidente é desobediência a Deus. Você sabia que cada vez que nós falamos sem pensar, dominados pelas nossas emoções, por nossos preconceitos, e nós falamos dos nossos governantes, nós estamos desobedecendo a Deus? Você sabia também que Deus usa o governo para cumprir seus propósitos para conosco aqui na terra, para com a terra? Sim, Deus usa cada governo, cada autoridade por ele constituída. Também, você sabia que cabe a Deus julgar a seu tempo e a seu modo? Não cabe a mim nem a você julgar, cabe a Deus. Foi ele que constituiu, então é ele que cabe julgar. E o segundo ponto, muito bem, meus amados, continuando, vamos continuar aprendendo sobre como que devemos ser cidadãos sábios. Então, lembra que, em primeiro lugar, você tem que honrar o rei, que hoje, com o nosso modo de governo, devemos honrar o nosso presidente, devemos honrar as autoridades por Deus constituídas, certo? E você viu que no primeiro ponto fala que os sábios têm consciência do seu papel cívico no mundo, certo? Então, relembre disso, você pode acompanhar aí na sua revista direitinho, ler essas referências, para você entender melhor todos esses pontos. Que não cabe a gente julgar, que não cabe a gente desacatar, que quem é sábio não usa esse tipo de coisa para com as autoridades. Em segundo lugar, o grande Salomão nos ensina que a submissão dos sábios não significa cumplicidade. Então, quando você se submete às ordens das autoridades, não significa que você está concordando com o que eles estão dizendo. Porque muitas vezes eles dizem barbaridade, injustas, totalmente erradas. Mas não cabe a nós julgá-los e não cabe a nós desacatá-los. Cabe a nós submeter. A nossa submissão não significa cumplicidade. Significa obediência a essa ordem maior que Deus nos deu. Ok? Vamos observar Eclesiastes para hoje. Eclesiastes para hoje nos fala que a gente deve realmente... o que a gente deve fazer? Vamos ler juntos? Olha aí na sua... aqui mesmo você pode ver, tá bom? Quando perguntado
sobre até onde deve ir nossa submissão às autoridades, John Stott respondeu: até onde não for ordenado o que Deus proíbe e não for proibido o que Deus ordena. Viu? É isso aí. E eu concordo plenamente com ele. E nas páginas de Atos, aprendemos que antes importa obedecer a Deus do que aos homens, certo? Pois o nosso Senhor é maior do que os homens. Quando esses homens, inclusive esses que foram instituídos por Deus, querem impedir a proclamação do nome de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, então aí a gente deve, a gente não é obrigado a se submeter, porque eles estão indo contra a palavra de Deus, o soberano, tá? Muito bem, continuando, amados, vamos para o segundo ponto da nossa lição hoje, que são as limitações humanas. Isso nós encontramos em Eclesiastes 8:7, a base para este ponto, Eclesiastes 8:7. Veja aí na sua Bíblia como Deus nos fala claramente. Ele diz: é que não sabemos o que vai acontecer amanhã e não há ninguém que possa nos contar. Essa é uma das partes das nossas limitações. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, certo? E então, por isso, Salomão nos questiona. Salomão questiona este ponto e nós também, muitas vezes, temos questionado, certo? Então, seguindo aí na sua revista, observe. Vamos ver esse primeiro ponto aí que diz o descaso com a vida do semelhante. Você já parou para pensar por que será que as pessoas tiram a vida de outras por tão pouco? Às vezes por um prato de comida. É triste, não é? E também porque existem homenagens póstumas injustas. Por que será que as pessoas que fizeram mal durante a vida toda são elogiadas, enaltecidas, na própria cerimônia fúnebre? Já pensou como isso é uma desigualdade, é uma injustiça? E em terceiro lugar, queremos que você lembre que a morosidade do castigo divino não significa que Deus não está ligando para as coisas, Deus não está atento ao que está acontecendo, que Deus não está vendo e que Deus não está nem aí. Não, Senhor. Deus retarda a sua ira sobre as pessoas, os rebeldes, os desobedientes, sobre a humanidade que tem inclusive afrontado a Deus. Você tem visto como a humanidade tem afrontado a Deus de forma terrível, terrível mesmo. É desastrosa a maneira como muitos grupos têm afrontado. É através de filmes, é através de várias coisas. Então, pense uma coisa, Deus vai agir. Deus vai agir na hora certa. O Senhor não atrasa e nem adianta. Ele age na hora certa. Ele é justo. E o tempo que ele está dando que às vezes você acha que ele está demorando demais, é porque ele está nos dando tempo para arrepender-se, tá bom? E em quarto lugar, precisamos lembrar que Salomão nos consola, o consolo que vem da fé. Temos que nos apegar ao consolo que vem da fé, certo? O pregador se consola e a nós também pelo recurso da fé. É a fé que nos ajuda a crer que a justiça de Deus nunca vai falhar. Ela pode até tardar aos nossos olhos, mas a justiça de Deus nunca falha. Na hora certa, Deus vai julgar.
Vamos ver o que Eclesiastes para hoje nos ensina sobre isso? Então, vamos ler juntos? Há muitos que querem ultrapassar os limites impostos por Deus, e você sabe disso, né? Satanás tentou ser mais do que Deus. Havia mais do que Deus havia determinado para ele e viu sua própria desgraça. O mesmo aconteceu com nosso pai Adão. Não queira ser mais do que Deus determinou para você. Saiba quais são os seus limites. Então, neste ponto, nós temos que nos lembrar que temos que esperar no Senhor. Nós temos as nossas limitações. Deus é que é ilimitado e Ele sabe a hora certa de agir, tá bom? Em São Paulo, 95% dos crimes ficam impunes. Mas será que é só em São Paulo? Todos os lugares. Mais da metade dos processos só é aberta porque o autor do crime foi pego em flagrante. Pergunte. E eu quero perguntar agora para você isso. Você conhece algum crime que ainda está sem solução ou que os culpados não foram presos? O que você acha? Você conhece algum caso? Então, isso é triste, revolta a gente, não é? Nós temos conhecimento de muitos crimes. Então, que vamos fazer isso? Esperar. Esperar, tá bom? Agora, em terceiro ponto, terceiro lugar, você acha que o mal fica impune? O mal fica impune? O que você acha? Você acha que Deus está ligando e que esse pessoal nunca vai ter a punição deles? Bem, e a pergunta aí, inclusive na sua revista, faz uma pergunta que eu quero que a gente leia juntos aí, diz assim: qual é o Filho de Deus que nunca sentiu uma pontinha de desapontamento com o sucesso e a prosperidade dos ímpios, principalmente depois de olhar para a própria fidelidade e zelo aparentemente sem sucesso? Então, Salomão questiona os dias e a glória dos ímpios e toma algumas resoluções, certo? E vamos ver quais são as resoluções que ele tomou. Primeira, ele disse, ele reconhece que embora os injustos tenham seus dias prolongados, o julgamento virá. Viu, amados? Isso está em Eclesiastes 8:13. Vamos nos aquietar, lembrar que o nosso Deus é um Deus justo. Ele é o justo juiz de toda a terra. E, embora esteja retardando aos nossos olhos, mas Deus o julgamento dessas pessoas, o julgamento de todos virá, tá? Veja isso, confira isso em Eclesiastes 8:3. E em segundo lugar, a segunda resolução, ele diz, não esconde também seu desapontamento com o sucesso do mal, mas vê seus dias como sombra, sem esperança de florescer após a sepultura. Isso está em Salmo 1, de 4 a 5. A gente, às vezes, fica assim, revoltado com o favorecimento dos ímpios, mas você pode esperar que Deus vai agir na hora certa. A terceira resolução considera que os justos, muito embora não pareçam favorecidos de modo visível pela providência divina, podem ter convicção do seu triunfo. Viu? Viu, meus amados? É isso aí. Nosso Deus é justo. Embora a gente ache que Deus está retardando em fazer justiça, Ele vai fazer justiça. Ele vai favorecer aquele que é fiel a Ele. E você tem que lembrar disso. Eu tenho e você também. Não fique desesperado. Você está passando por já tem passado ou está passando por alguma injustiça?
e que ainda Deus não fez justiça, ainda Deus não lhe deu ganho de causa, então se acalme, espere até o fim. Lembra da segunda atitude da lição passada? Esperar o fim das coisas. Então espere com paciência no Senhor. Ele virá em teu socorro na hora certa. Então, vamos continuar. Observe agora o que Eclesiastes para hoje nos fala sobre esse ponto. A conclusão dele. Vamos lá? Juntos, vamos ler. Então, não questione a impunidade dos ímpios, pois disse o Senhor: a mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Isso você encontra em Deuteronômio 32, 35. Veja, meu irmão, veja, nosso Deus é justo, nunca esqueça disso. Ele é o justo juiz de toda a terra. Então, se você tem alguma causa esperando pela justiça de Deus, espere com paciência. Ele vai fazer justiça. Ele não vai deixar sem. Espere. Lembre-se, você precisa esperar. Deus, o nosso Pai amoroso, é o Deus que vê todas as coisas. E Ele vai agir no tempo dele, em seu favor, tá bom? Agora eu quero te perguntar uma coisa. Como é que você acha que nós devemos, como é que é possível a gente desfrutar a vida debaixo do sol sem correr atrás do vento? Nós temos aprendido no livro de Eclesiastes que tudo é vaidade correr atrás do vento. Se tudo é vaidade correr atrás do vento, então como é que a gente pode desfrutar desta vida sem correr atrás do vento? E aproveitar sabiamente. Então nós vamos ver agora que apesar de tudo que nós temos, que às vezes a gente fica revoltado com essas desigualdades, fica revoltado com muitas vezes as injustiças que demoram a ser punidas. Quantas vezes você mesmo já ficou revoltado com isso? Eu também fico. Mas mesmo assim, Deus nos ensina em Eclesiastes que nós devemos desfrutar da vida. Agora, como desfrutar da maneira correta? Vamos ver? Olha o quarto e último ponto da lição de hoje. Desfrute a vida mesmo que você não a entenda. Não é verdade? Quero que você lembre disso. Você deve desfrutar da vida, mesmo sem entender. Como o sábio Salomão falou. Ele disse que se esforçou, fez tudo e não conseguiu entender. Mas, mesmo assim, ele desfrutou. Agora, só que a gente tem que desfrutar, mas com responsabilidade. Não levianamente, egoisticamente. Temos que desfrutar com sabedoria. Então vamos ver algumas maneiras, Eclesiastes mesmo, Deus em Eclesiastes nos ensina 6 maneiras que nós podemos estar desfrutando da vida e desfrutando de uma maneira sábia, que vai abençoar a nossa família, o nosso casamento, que vai abençoar nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos e todos ao nosso redor. Vamos ver essas 6 maneiras? Bem, a primeira delas diz assim: a primeira maneira para celebrar, para desfrutar da vida, você tem que fazer isso pela alegria da salvação, certo? Isso é Hebreus 3,18. Deus nos fala
sobre isso, sobre a alegria que nós devemos estar expressando. Nós somos salvos, mesmo no mundo tão louco que a gente vive, mas nós temos a bênção de ter a salvação, certo? Então isso é maravilhoso, então nós temos que celebrar isso. Em segundo lugar, nós temos que celebrar pela certeza de nós termos a salvação. Porque muita gente pode ser até que tenha, mas não tem essa certeza. E eu quero perguntar para você, você tem a certeza da sua salvação? Primeiro, você já tem a salvação? Segundo, você tem certeza de que se você morresse hoje, você iria para o céu? Você tem certeza que você tem a vida eterna garantida? É muito bom que você tenha essa certeza, porque isso é questão de vida ou morte. Lembra? Em João 10:10, Deus fala isso para você. A terceira razão pela qual nós devemos celebrar a vida é pela promessa de provisão e cuidado de Deus. Deus, Ele nos dá promessas que Ele vai prover todas as coisas para nós e que vai cuidar de nós. Lembra que Ele diz em Mateus 6:31 a 32, que não é para a gente ficar ansioso, preocupado com o que temos que comer, vestir? Então Ele vai suprir. E verso 14, de 1 a 3, e Mateus 6:31 e 32, e 1 Pedro 5:7, lembra que ele disse que devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Então você tem que celebrar a Deus pela promessa que ele dá, e ele é fiel no que ele promete. Em quarto lugar, quarta razão, nós devemos celebrar pela nossa adoção, a nossa herança dos bens celestiais, tá bom? Nós somos herdeiros. Isso não é pouca coisa não, amados. Nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus e herdeiros do céu. Tem bênção maior do que essa, meus amados? E a quinta razão é porque pelo controle de Deus sobre nossa vida presente e futura. Já parou para isso? Deus está no controle de tudo. Parece que tudo está perdido, mas Deus está no controle de tudo. E em último lugar, última razão, nós devemos celebrar pela generosidade da graça e do amor do Pai Celestial. Deus, pela sua graça, tem nos garantido salvação, vida eterna, cuidado, herança e tudo. Isso não é maravilhoso? Então vamos celebrar a vida, vamos desfrutar, porque nós somos não só filhos, mas herdeiros de todas as bênçãos. Amém? Então, há um exemplo aqui de Alexandre o Grande, na nossa lição, que eu achei muito interessante. Vamos ler juntos? Diz assim: conta-se que os 3 últimos desejos de Alexandre o Grande foram que seu caixão fosse transportado pelos médicos, que seus tesouros conquistados fossem espalhados pelo caminho e que suas mãos fossem deixadas do lado de fora da urna durante o cortejo. Um dos seus generais, admirado com esses desejos insólitos, perguntou-lhe o motivo e Alexandre respondeu. E olha o que ele respondeu: quero que os mais iminentes médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm poder de cura para a morte. Viu? Outra: quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. Viu, irmãos? Outra: quero que minhas mãos balancem ao vento para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos ao mundo e de mãos vazias partimos. Devemos considerar isso, viu, irmãos? É muito bom esse exemplo.
E agora vejamos o que Eclesiastes para hoje nos fala sobre esse último tópico da lição. O pregador recomenda uma solução para questões sem resposta na vida. Qual é a recomendação dele? A alegria. Certo? Leia comigo o restante, que diz assim: tenha como aprendizado o desfrute daquilo que Deus lhe deu. Assim encontrará o incentivo necessário para continuar com uma vida plena e saudável. Viram, meus amados? É isso, alegria. Lembra que a alegria do Senhor é a nossa força? E lembra que Deus nos diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez diz: alegrai-vos. E diz também: por tudo dai graças. Então, ao invés de reclamar, como 90% nós reclamamos mais do que agradecemos, do que desfrutamos daquilo, de tantas bênçãos que Deus tem nos dado, devemos praticar a alegria constantemente. A alegria, a gratidão, meus irmãos. Desfrute de tudo que Deus... Você não pode... Talvez você não tenha, ninguém tem tudo que deseja. Mas você tem tudo que precisa. Porque o nosso Pai amoroso tem suprido todas as nossas necessidades básicas. E tem nos dado tantos mimos que Ele não só nos dá o que nós precisamos, mas dá muito mais do que precisamos. Isso é motivo de celebrar. Então, desfrute ao invés de reclamar. Seja agradecido. Dê graças até pelo coronavírus. Que tal? Será que a gente é certo a gente dar graças pelo coronavírus? Bem, se você crê, você conseguirá agradecer. Sabe por quê? Porque Deus diz: por tudo dai graças. Ele diz também que todas as coisas cooperam, todas, sem exceção, até as coisas ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você crê que Deus está no controle de tudo, então você pode dar graça, certo? Após termos aprendido tantas coisas, vamos agora concluir esta lição de hoje. E você pode ler junto comigo aí o que está na conclusão desta lição, porque eu quero que você leia e reflita sobre isso que Salomão, o pregador, nos ensina nessa lição de hoje, sobre as desigualdades da vida. Então vamos ver? Vamos ler juntos? Por meio da razão, as retribuições e recompensas na vida parecem de certa forma invertidas, mas compreendemos pela fé que tudo que não se faz pelo bem é pura vaidade e correr atrás do vento. Certo? Então, lembra do exemplo de Alexandre o Grande? Então, lembre-se disso. Continuando, vamos ver a próxima conclusão que ele chegou, né? Uma boa lição ensinada a nós pelo pregador Salomão é deixar que as engrenagens do universo moral e espiritual funcionem sob o controle de quem as criou. Veja isso claramente em Efésios, em Eclesiastes e em Atos. E lembre, amados, cada um, todos os dias, especialmente agora que você e eu não estamos entendendo o porquê da vontade permissiva de Deus sobre tudo que está acontecendo no mundo. E muitas coisas que têm acontecido que nós ficamos sem entender. Por quê? Por quê? Não. Acalme. Lembre-se que o Deus que criou essa engrenagem, Ele criou cada peça dela com um propósito.
e ele sabe o que está fazendo. E uma das razões, ele disse que ia mandar juízo sobre a terra. Deus está mandando juízo. Deus está mandando juízo sobre a terra. E nós, como povo de Deus, o que temos que fazer? Nós temos que confiar. Como como Jesus disse para Jairo, quando ele parecia que estava tudo perdido, que a filha dele já tinha morrido, que não tinha mais jeito. Jesus disse para Jairo, não temas, crê somente. Então, o que nós devemos fazer agora, amados, é crer que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, está no controle desta engrenagem maravilhosa que é o universo, que é o mundo, que cada pessoa que ele criou, tudo está debaixo do controle dele. Então, não vamos temer, vamos ter fé e coragem e continuar fazendo a vontade do Senhor. Amém?